Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu vou me arriscar e falar um pouquinho sobre o que aconteceu nas eleições de 2018. Essas eleições para mim foram bastante marcantes e, na verdade, elas me ensinaram muito sobre amizade, sobre como a gente se relaciona. E eu achei que era interessante compartilhar isso, até porque muita gente já publicou sobre esse assunto. A gente diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mas eu acho que nunca tantas amizades foram desfeitas e tantos amigos foram colocados de lado e bem longe do lado esquerdo do peito. E isso aconteceu porque a gente vem ao longo do tempo mudando a forma que a gente se relaciona. E as redes sociais ganharam um papel tão importante. É um tal de vídeo de bom dia, bonequinhos, dia da criança, Natal, todo mundo se comunica. Ficou tão fácil se comunicar que a gente ampliou a nossa rede de amizades e a gente começou a falar com um montão de gente. Então todos os dias a gente dava bom dia, boa tarde, boa noite, fala com todo mundo. E isso foi se transformando no que a gente achava que eram relacionamentos. E aí chegou a crise, chegou a eleição, tudo isso aconteceu e as pessoas começaram a expressar sua opinião sobre uma coisa mais séria, mais importante. E quando a gente fala da escolha de um político, a escolha do destino do país, isso mexe com os nossos valores, com aquilo que é importante para a gente. E isso torna as discussões muito mais profundas e muito distantes dos beijinhos e do bom dia e boa tarde. O que a gente viu acontecer foi que a gente começou a descobrir que algumas pessoas que estavam nas nossas redes sociais, na verdade, têm pensamentos muito diferentes e que ao longo desse tempo a gente gastou muito pouco tempo para conhecer quem estava ali e muito para falar. A gente ouviu muito pouco quem eram as pessoas, o que elas pensavam, o que elas acreditavam e a gente passava o tempo todo nas discussões falando só sobre aquilo que a gente achava, funcionava como um dia que eu fui comer não sei o que, o dia que eu fiz não sei o que. E aí, o que acontece? A gente se deparou com um monte de pessoas que pensam diferente da gente. Ao longo da nossa vida, a gente evita o conflito. A gente aprende muito a deixar pra lá, não vale a pena brigar por qualquer coisa. E a gente acredita de fato que a gente tem que achar soluções que os dois ganhem. Só que isso não é possível. Sempre, quando você vai para um jogo de futebol, um ganha e o outro perde. Tem um empate, então os dois perdem ou os dois ganham, dependendo do resultado. Mas é raro isso acontecer. Em geral, quando alguém ganha, como numa eleição, é preciso que o outro perca. E a gente tem que entender que isso faz parte do jogo. E a gente tem que começar a entender que a gente trabalha para uma coisa em comum, como numa empresa. Quer dizer, você tem uma decisão no projeto X e o Joãozinho tem no projeto Y. A gente quer trabalhar desse jeito. Um projeto só é escolhido. O projeto X ganhou, que é o meu projeto. O Joãozinho vai fazer o quê? Ele tem que colaborar para que esse projeto aconteça. Ele vai ter que abrir mão das convicções pessoais e trabalhar pelo bem comum. E é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora no Brasil. Um ganhou a eleição, o outro perdeu, seja eleições estaduais, eleição para presidente, eleições diversas que a gente tem. E para isso, a gente precisa agora dar um passo na direção do outro e entender que, de repente, aquelas discussões que eram tão acaloradas não sejam mais tão importantes quando a gente tem um objetivo comum, que é o sucesso aí desse projeto de governo, do projeto da presidência, de qualquer projeto do Brasil. Então, vale a reflexão. Será que desses amigos que a gente descartou, bloqueou, eliminou, será que tem gente ali que realmente pode colaborar para a gente entender mais sobre o que acontece? Para a gente diversificar a nossa forma de enxergar o mundo? Acho que pode ter gente aí que ficou de lado e que pode ser importante para manter a nossa rede viva. Afinal, a gente gasta tanto tempo falando de networking, construindo networking. E a gente vê que até no LinkedIn isso aconteceu, onde é tão difícil a gente estabelecer conexões. E tem gente que colocou suas opiniões e foi bloqueada, foi eliminada e que, de repente, criou separações quando deveria estar fazendo conexões. Então, essa é a minha reflexão. A reflexão de que a gente, mesmo se relacionando virtualmente, mesmo usando as redes sociais, que foi um instrumento maravilhoso para a gente encontrar pessoas, a gente tem que conhecer um pouco melhor sobre elas, dar tempo e ouvir o que os outros têm para falar. Eu acho que a gente ouvindo diferente, valorizando essa diversidade de pensamento, valorizando a diversidade como um todo, a gente só tem a ganhar, como pessoa, como nação e como mundo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se não gostaram, estou aberta a ouvir a opinião de vocês. Até a próxima
Tchau!